Sabe quando você tem um pesadelo daqueles mais assustadores e você acorda no dia seguinte aliviado por aquilo ser um pesadelo? Pois é. Hoje eu queria ter acordado desse tipo de pesadelo após assistir aquela derrota vergonhosa ontem do Clube do Remo pro Volta Redonda. Não só pela atuação, porque a gente sabe que atuações ruins, derrotas, acontecem até mesmo com equipes que são campeãs, com equipes que fazem boas campanhas. Mas o pior de tudo é ver o nosso time, é ver o Clube do Remo cada vez mais regredir, depois da insistência em um trabalho péssimo, da insistência em um trabalho que não tinha as mínimas condições de dar certo, de um projeto que foi destruído no futebol, rasgado, jogado no lixo e que preocupa demais para 2026. Um 2026 que a gente ainda nem sabe onde vamos estar. Mas eu não estou aqui só para trazer desgraça, eu estou aqui também para trazer a luz no fim do túnel para esse final de 2025. Antes, eu já peço muito que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição no canal, que você hype o vídeo. Bora tentar de novo chegar na marca aí dos 1000 likes, de hypar o máximo de conteúdo. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês, aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, ontem, mais do que nunca, o Clube do Remo jogou no lixo, né? Qualquer possibilidade mínima aí de acesso. Só que mesmo que o Remo ganhasse ontem, né? Mesmo que o Remo conseguisse um bom resultado, já era muito difícil, porque o Remo não perdeu esse acesso ontem. O Remo não deixou de brigar por esse acesso na partida de ontem. Na minha opinião, o Remo jogou fora o acesso quando ele perdeu por várias oportunidades a chance de demitir o ex-treinador. Smith de novo tá batendo no português, de novo tá falando de um cara que nem tá aqui. Sim, gente, porque quando você faz um trabalho como que o Antônio fez, tem a assinatura no fracasso. Ele fez parte do projeto do fracasso também. E quem manteve ele é o mais responsável por tudo isso. Presidente, que não tem pulso firme, que deixa todo mundo mandar no clube menos ele. O executivo, que mudou todo o departamento de futebol, que trouxe os seus amigos, que trouxe jogadores sem nenhum tipo de critério, que pegou a janela do meio do ano e jogou no lixo com contratações horríveis, e manteve um treinador que não tinha as mínimas condições, que não conseguia dar consistência, que não conseguia dar conjunto para essa equipe. O Remo viu os seus adversários diretos na briga pelo acesso se reforçarem e muito bem, conseguirem vitórias consecutivas, coisa que o Remo nunca conseguiu na Série B. E a gente agora tem um fantasma no nosso caminho, que é de novo o rebaixamento. Sim, gente, o fantasma de 2021 ele tá aí. Tentem tirar o clubismo, tentem tirar a venda dos olhos, tentem enxergar a realidade. O fantasma tá aí. Faltam 2 vitórias, é verdade, mas em 2021 também faltavam 2 vitórias em 10 jogos e o Remo não conseguiu. Em 2021, na mesma 28ª rodada, o Remo estava na mesma posição, 10º lugar, com a mesma pontuação. E o Remo conseguiu a proeza de ser rebaixado. Por quê? Porque o departamento de futebol naquele ano não existia mais, já estava todo dividido, já estava todo quebrado. E esse ano, pelo que a gente viu dos jogadores em campo ontem, não deve estar diferente. Não deve estar diferente. Um ano que começou aí promissor, com promessas de acesso. O Remo até chegou a montar um bom time. Tinha um bom treinador que preferiu ir embora para a Série A. Tinha o executivo que também foi embora para a Série A. E veio outro aí que chegou e mudou tudo. Se tivesse mantido um trabalho ali, tivesse feito simples, indo ao mercado em busca de jogadores com critérios, em bons mercados, se tivesse vendido jogadores, pegado dinheiro e contratado atletas melhores,
Porque quando você vende um atleta, quando você se desfaz de um atleta, a ideia é você trazer alguém melhor. E não foi isso que aconteceu. O que João Pedro, Eduardo Melo, Nathan Santos, Jorge, o próprio Grego que está aí parado há muito tempo, o próprio Nathan Pescador também parado há muito tempo, o que esses caras fizeram para merecer estar no Remo de 2025, que queria ir para a Série A, que tinha esse planejamento. Só que tá muito nítido que o Marcos Braz chegou no Remo cagando para a Série A, cagando para o próprio Remo. E estava mais interessado, ou tá mais interessado nos próprios interesses. Porque aquela convicção burra, teimosa de manter o português, não tem explicação, a não ser interesses próprios. O presidente do Remo tá aí, nem vai mais no clube se bobear. Pessoas que faziam parte do futebol foram jogadas para outras funções porque o Braz tirou. Mas tem gente na imprensa, não são todos, claro, uma minoria, que bate palma para ele, que puxa o saco dele. Na torcida a mesma coisa. Que diz que é o efeito Marcos Braz, só porque o Remo fez umas reforminhas ali no Baianão, que nem foi responsabilidade dele, mas porque ele jogou no Instagram dele. Essas pessoas nem lembram mais que o Remo tem um CT abandonado lá em Outeiro e segue sem cobrar as melhorias na nossa parte estrutural. O Braz bancou a volta pro Baianão e deu no que deu. Ainda bem que o próximo jogo é do Mangueirão. Então, enquanto tiver gente na torcida que não entenda o tamanho do Remo, da instituição, e prefira aplaudir um CPF, prefira idolatrar uma pessoa que fez muito, é verdade, lá pelo Flamengo, mas aqui no Remo não construiu porcaria nenhuma, é tão sem conquista quanto o Ney Pandolfo, quanto o Thiago Alves, né, quanto o Luciano Mancha, e tantos executivos fracassados que passaram por aqui. Então como é que eu vou aplaudir isso? Se o principal projeto, de 2025 está indo pelo ralo. O Remo, de um time aspirante ao acesso, próximo do G4, hoje pode terminar a 28ª rodada na 12ª posição. Agora eu quero também chegar nos jogadores. Os jogadores têm muita responsabilidade também. E o que a gente viu ontem foi sacanagem. Foi sacanagem. Aquilo ali foi demonstração clara de desunião, de elenco rachado, de falta de compromisso. E não adianta vocês irem com o microfone da Remo TV, né, na sala de imprensa, dizer que tá tudo bem, que não, o objetivo é subir, o objetivo é chegar lá em cima. Isso aí é tudo da boca para fora. Vocês não estão nem aí para a instituição, nem aí para a instituição. Ano que vem vocês vão estar com um contrato aí na Série B de novo, pelo recorte que o Remo fez na Série B. Vocês não estão nem aí. E precisam ser cobrados também. Porque ontem que a gente viu foi um crime. Foi uma das piores atuações do Remo na minha vida. Volta Redonda não merecia ter saído ontem com resultado diferente da vitória. Até o gol que o Remo fez foi acidental. Foi um presente dado pelo zagueiro do Volta Redonda que cometeu aquele pênalti. E o português lá quase perde, né? Aliás, perdeu o pênalti e o Eduardo Melo fez o gol no rebote. Mas por que eu estou preocupado? Muito preocupado, porque o investimento que foi feito esse ano foi alto, pensando grande. Ano que vem, gente, não deve ter esse investimento de novo. Ok? Foi muito dinheiro jogado na lata do lixo esse ano. Rasgado. E ano que vem não se surpreendam se o Remo tiver uma folha talvez menos da metade dessa daí, ou cara, mas com jogadores muito abaixo. Porque tem jogador aí no elenco com um contrato até o ano que vem. Porque o Marcos Braz fez contrato com jogadores desses até ano que vem. Olha que eu nem tô lembrando aqui do Iago, né? Filho do Iranildo, que nem estreou. Agora, para não falar só de desgraça, eu vou falar aqui da esperança, né? A esperança chamado Guto Ferreira.
O Guto Ferreira é um cara experiente em Série B, tem muitos acessos, é um cara que conhece elenco quando tem jogador sacaneando. Eu tenho certeza que ele está chegando no Remo e não vai querer manchar a carreira dele com rebaixamento. Então ele vai chegar, ele vai identificar quem está sacaneando com o Remo. Eu espero que coloque no banco de reservas, que afaste esses caras. Treine essa equipe. Eu sei que não vai ter tempo para domingo, por exemplo. O Remo deve fazer 1 ou 2 treinamentos no máximo para domingo. Mas que trabalhe essa equipe para que a gente consiga essas 2 vitórias, chegar nesses 45 pontos e jogar pro inferno esse fantasma de rebaixamento. Então a minha esperança é um treinador experiente, cascudo em Série B, acostumado com jogador aí, né, mercenário, com cobra criada, e tentar arrumar essa bagunça, esse legado horrível que o português deixou. Porque o trabalho dele era muito ruim. Tanto é que era ruim que a gente viu mais uma vez um trabalho horrível em campo. Nem o auxiliar lá conseguiu dar jeito. Então, galera, esse vídeo aqui é para alertar vocês mais do que nunca, tá? Infelizmente vai aparecer aqui puxa-saco do Braz, puxa-saco do Tonhão, puxa-saco de jogadores, gente que não gosta do meu trabalho. Vai aparecer, sempre aparece. Cobrem dessas pessoas aí, cobrem dessas pessoas, porque eles também são responsáveis pelo Remo ter perdido o acesso para a Série A. Porque quando a gente estava alertando, nós éramos os tumultuadores de ambiente, nós éramos os secadores, quem jogava contra. Tá aí, ó. Tá aí o que aconteceu no futebol do clube do Remo. O Remo está terceirizado, entregue a pessoas que não conhecem a nossa história, que não estão nem aí pro clube e que só querem fazer do Remo um balcão de negócios. Nada mais do que isso. Então, é uma quinta-feira triste pra gente refletir. Domingo já tem jogo de novo contra o CRB. É torcer por uma vitória. Depois sair para enfrentar o Operário, quem sabe buscar um ponto. Voltar para Belém contra o Atlético, que vai ser dificílimo. Dificílimo contra o Atlético. O Atlético está embalado. Mas se não der contra o Atlético, garante mais uma vitória no Repá. Aí garante a permanência e quem sabe rebaixa de vez os caras. Então a minha esperança hoje chama-se Guto Ferreira. A minha única esperança. Porque do jeito que tá, com o que a gente viu ontem, gente, eu tô muito preocupado, com muito medo do que pode vir pela frente. 2021 não pode sair da memória de nenhum torcedor do Remo. E se saiu, você pode se preocupar. É isso, galera. Eu queria que vocês deixassem as suas opiniões aqui nos comentários, né? Deixassem o like, verificassem suas inscrições. Eu volto à noite com vocês com o nosso podcast, diretamente dos estúdios da Mais Info Produtora. E claro, durante o dia, se tiver alguma informação mais importante do Leão Azul Paraense. Forte abraço, tamo junto. Valeu. Acorda, Leão.